Olha, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o Piauí tem 4.114 presos, enquanto a capacidade nos presídios é para 2.230 vagas. O CNJ diz ainda que quase 60% da população carcerária do Piauí são presos provisórios, ou seja, não julgados. Isso faz o Piauí o terceiro colocado no ranking nacional do percentual de presos provisórios. A gente passa a conversar a partir de agora, no estúdio do Notícia da Manhã, com o secretário estadual de Justiça, Daniel Oliveira. Secretário Daniel, bom dia. Bom dia, Tiago. Para que as pessoas entendam, há um número excessivo de presos provisórios e há também um número excedente em relação à capacidade das unidades prisionais do Piauí. Sobre essa superlotação, a Secretaria tem adotado medidas para minimizar esse problema. Há uma previsão da abertura de pouco mais de 900 vagas no médio e curto prazos. Que unidades são essas? Bom dia a todos os piauienses e destacar assim, Tiago, dentro do sistema prisional do Piauí e do Brasil são basicamente dois grandes problemas. Um é esse, do número de presos provisórios, e esse problema está mais vinculado ou mais interligado com as demandas do Poder Judiciário, com a celeridade dos processos. Isso nós já temos um eixo de trabalho muito importante, coordenado aqui pelo Tribunal de Justiça, sob a gestão do presidente desembargador Erivan, e uma outra atuação mais afeta ao Poder Executivo, que é exatamente essa da abertura de vagas, da gestão do sistema prisional, que é mais afeta hoje a Secretaria de Justiça. Então, qual é a estratégia nossa? Sobre esse principal problema que está sob a guarda, digamos assim, do Poder Executivo, nosso eixo principal é fazer esses investimentos em obras públicas novas e também reformar alguns presídios que estão com dificuldades estruturais. Principais obras que já estão em curto e médio prazo para a inauguração é a Penitenciária Regional em Campo Maior. Nós temos também a Central de Triagem em Teresina. O governador Wellington encaminhou um expediente ao Ministro da Justiça para autorizar a retomada dessa obra com recursos do Fundo Penitenciário Nacional. E a terceira obra que vai sair a curto e médio prazo é a Cadeia Pública de Autos. Essas três obras aqui já vão abrir cerca de 900 vagas aqui no sistema penitenciário, entre esse ano e o ano que vem, de 2018. Para iniciar esse ano e concluir até o final de 2018 ou em 2019, nós deveremos lançar nos próximos dias, um edital para uma penitenciária regional no município de Bom Princípio, que vai atender as demandas ali de Piripiri, Pedro II e um pouco de Parnaíba também. E também lançar um edital para uma penitenciária nova no município de Oeiras, que vai atender muito da demanda do Centro-Sul, entre Picos, Oeiras e outras regiões e outras cidades das regiões que envolvem esses municípios principais. Ainda assim, então, secretário, com a abertura dessas novas vagas, não vai se chegar a uma equação em relação ao número de presos. Nesse caso, qual é a alternativa? A alternativa são as penas alternativas. Nós precisamos compreender que a prisão ela tem que ser levada em consideração como a última hipótese para a justiça. A justiça é diferente da vingança. Eu compreendo que muitas vezes as pessoas e a população têm uma sede e compreende que só quando há prisão, só quando há uma detenção é que está acontecendo a justiça. E a justiça acontece de várias formas e a última hipótese, somente para crimes mais graves, que há um risco grande para a sociedade, é que essa pessoa deve ser privada de liberdade. O que a Constituição diz, o que o nosso ordenamento jurídico prega é exatamente o inverso. Você tem que ter X, Y, Z, umas 10 medidas alternativas e a 11ª, digamos assim, hipótese de punição seria essa da detenção, da restrição da liberdade. Então, essa correção aqui tem que ser levada em conta como uma última hipótese, por isso nós também estamos construindo o Plano Estadual de Alternativas Penais no âmbito da Secretaria de Justiça. Queremos dialogar com outros atores para a consolidação desse documento. Para quê? Para garantir exatamente o quê? Uma construção
de um ato administrativo e também que sirva de diretrizes ao Poder Judiciário para que possamos ter uma efetividade de uma política de Estado, não é de governo, é trabalhar uma política de Estado a médio e longo prazo que envolva as alternativas penais. Pelo que nós temos informações, hoje são cerca de 3.400 pessoas no Piauí em penas alternativas, né? Cumprindo algum tipo de penas alternativas. Agora, o que muita gente se ressente, secretário, é do acompanhamento dessa medida alternativa. Reconheço. O que vai ser feito nesse sentido? Porque muitas pessoas acham que o sujeito não inspira lá tanto risco. Agora, ele ficando aqui próximo da sociedade, ele pode reincidir no crime, se não houver um acompanhamento. Eu reconheço que esse também é um dos pontos chaves desse tema, das alternativas penais. Temos o caso do monitoramento eletrônico, que vez ou outra a gente se depara com uma situação em que o cara está sendo monitorado e está infringindo a lei novamente, né? Ele recebeu uma oportunidade do Estado e da Justiça e está, digamos assim, reincidindo, cometendo novos crimes. Agora, esses casos eu reconheço que acontecem e o nosso objetivo também é melhorar e aperfeiçoar esse acompanhamento, seja na parte do Poder Executivo, seja na parte do Poder Judiciário. Agora, nós precisamos compreender também que não é só esse tema da polícia, não é só o encarceramento que vai resolver. O direito penal, ele não é, digamos assim, a salvaguarda da solução de todos os nossos problemas sociais ou socioeconômicos que vivenciamos. Ele é uma das opções para aqueles casos mais graves. No que tange às penas alternativas, eu compreendo que a grande maioria, exceto alguns casos isolados que acontecem, quase sempre a imprensa noticia, há essa falha, digamos assim, mas não é uma falha não necessariamente de fiscalização, é uma falha mesmo que você tem 300 pessoas, você tem 3.000 pessoas participando de medidas alternativas à prisão, é possível que algumas delas cometam ou reincidam os atos. O que não significa dizer que esse mecanismo não está sendo eficiente. Ao contrário, nós estamos deixando também, permitindo que pessoas possam, a partir de um convívio social, gastando menos também, nós estamos economizando, que essa pessoa no sistema prisional ela custa mais caro do que também com o monitoramento eletrônico, com a tornozeleira, com essas alternativas à prisão, do que efetivamente a última hipótese, que é a custódia. E o mais importante é a gente pensar em outros projetos alternativos. Na segunda-feira, o Tribunal de Justiça, através da Vara das Execuções Penais, ele lançou um projeto muito interessante aqui no estado do Piauí, que é exatamente a Justiça Restaurativa. O que é esse projeto? Ele visa o acompanhamento da vítima de violência, para quê? Para garantir uma pacificação daquele conflito. Muitas vezes uma sentença penal ela não garante isso efetivamente. E você ter nos quadros, como essa equipe foi montada pela Vara das Execuções, você ter psicólogos, assistentes sociais e outros atores, permitindo um diálogo entre a vítima e até o agressor, para garantir a pacificação daquele conflito, independente da questão do processo criminal, que vai continuar tramitando, que vai chegar a um resultado final. Nós precisamos construir essa cultura de pacificação das relações sociais. Isso é o mais importante. Por isso que eu acredito muito nas alternativas penais, porque é um mecanismo de aperfeiçoamento e pacificação dessas relações sociais e individuais que estiveram ou que estão em conflito muitas vezes e que precisam de um melhor acompanhamento, seja da parte do Executivo, seja da parte do Poder Judiciário. Falando ainda de penas alternativas, secretário, o Tribunal de Justiça está implementando agora uma medida de um tratamento diferenciado a usuários de entorpecentes, por exemplo. Como deve funcionar e o que isso deve trazer de alívio, por exemplo, para o sistema prisional? Esse mecanismo está sendo construído e liderado aí pela Central de Inquéritos aqui do TJ, Dr. Luiz Moura, e é um mecanismo que eu diria pioneiro no Brasil. E da nossa parte, do Executivo, a Secretaria de Justiça, Segurança, Polícia Militar, todos estamos bastante entusiasmados com essa proposta que está em construção e em execução já quase. E por quê? Porque ela permite uma atenção diferenciada para quem é usuário, para quem é dependente químico. E não basta
colocá-lo no sistema prisional. Ao invés da cadeia, ele iria para tratamento. Para um tratamento. Então, eu começo a olhar o caso do dependente químico como um caso de saúde pública. E não só um caso de polícia ou um caso de segurança pública. Então, esse olhar mais humano, ele é uma ruptura de paradigma muito importante que o judiciário está avançando e permite que possamos ver a médio prazo uma atenção melhor desse ponto de vista. Hoje no Piauí, nós temos aproximadamente 1.000 pessoas em clínicas ou comunidades terapêuticas em recuperação nessa área da dependência química. O Dr. Sâmio, que coordena essa parte no âmbito do governo do estado, ele trata exatamente dessa interlocução com as comunidades terapêuticas e a obtenção dessas vagas. Uma parte é custeada pelo governo federal e a grande parte é pelo governo do estado, que tem um parâmetro aí a partir de um edital que foi lançado esse ano e as entidades se cadastraram. O que é importante? É que com essas vagas nós vamos estar tratando das pessoas, cuidando delas melhor e evitando que elas reincidam, por exemplo, evitando que elas voltem à sociedade com mais ódio, com mais rancor. Por quê? Porque o fim da justiça é a paz, é a consolidação da paz a partir de um tratamento. E para aqueles que não é possível, para aqueles que já estão no sistema prisional, nós da Secretaria de Justiça ontem lançamos o projeto Nortear na penitenciária Major César, que visa exatamente tratar daqueles que têm uma dependência e aceitam o tratamento. Nós estamos começando com uma experiência com cerca de 10 detentos do regime semiaberto e já temos o projeto Passo a Pássaro na penitenciária feminina de Teresina, que também trata e visa exatamente isso, tratar e cuidar daqueles que não podem ir para as comunidades terapêuticas, que já estão com a ordem de prisão determinada e não podem sair para fazer esse tratamento, e permitindo que esse tratamento aconteça no âmbito do sistema prisional dentro das unidades, a partir de uma atenção voluntária e das equipes multiprofissionais que temos, garantir esse tratamento e esse acompanhamento, permitindo que as pessoas entrem no sistema prisional e saiam melhores. Quero agradecer então ao secretário de Estado da Justiça, Daniel Oliveira, pelas informações. Muito obrigado. Que agradeço.